Isso é uma técnica bem interessante. Quando você quer que as pessoas sejam mais propensas, até o pessoal, você pode fazer perguntas óbvias que realmente a resposta vai ser sim. E se a pessoa responde sim, sim, sim várias vezes, se você faz depois uma pergunta, que aí pode ser a pergunta que você queira um sim, mas não necessariamente ela responderia o sim, pode ser que ela tenha a maior probabilidade de atingir o sim. Isso é uma coisa, um ato. Então, quando a gente começa a discutir, realmente, né, a resistência, ela começa a aparecer, e aí o que, que acontece? A gente tem um viés de confirmação. Então, eu vou ficar dentro do meu quadrado e o outro também. E aí cada um vai ficar dentro do seu e reforçar as suas próprias ideias, as suas crenças, ao invés de a gente deixarmos, talvez, de ter um ponto de vista diferente. Então, assim, mas você tem que evitar o confronto, né, para não virar uma discussão. Então, para quando ela entra numa discussão acalorada, aquela coisa mais assim direta, né? Então, eu acho que você tem que ter a maneira de colocar as coisas para evitar que escale numa discussão. Então ele coloca essa questão de começar, estou dando um exemplo aqui, né? Tem vários no livro, que você começar de maneira amigável, é, você consegue construir interações que aproximam e não que distanciam. Então, acho que essa é a pegada dele ali. Ele fala, como você quer fazer amigos e influenciar, então tem que ser mais ou menos essa pegada. Então começa de uma maneira amigável, não vai chegar chegando, né? Olá, bem-vindo ao episódio 408 de Vida nos Trilhos. E hoje a gente vai falar sobre como convencer as pessoas a pensarem como você, só que de uma maneira ética, sem trapaças. E isso é baseado no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. E essa é a terceira parte, porque a gente já fez outras duas. Então vamos mergulhar nesse assunto aí. Jefferson, você consegue convencer as pessoas a pensarem como você? Pois é, eu gostei da parte sem trapaças. Isso é importante. Essa parte é Tem que ser de importante. maneira ética, certo? É isso mesmo, você tem que ser bem transparente. Com Na verdade, a gente está certeza. falando de usar isso para o bem, não para o mal, para ter bons relacionamentos, enfim, não é para usar para o lado negro da força, digamos assim. Mas antes de falar sobre isso, né? Então, se você está aí perdidão, quer criar aí uns hábitos, quer receber um conteúdo de qualidade, quer conquistar suas metas, acesse o nosso site vidanostrilhos.com.br. A gente tem a nossa comunidade, sei lá, se você quer melhorar sua saúde, ajustar finanças, influenciar as pessoas, né, Edward? Construir os relacionamentos mais fortes, melhorar na carreira. Acesse lá vidanostrilhos.com.br/metas e conheça um pouquinho da nossa comunidade. E lembrando que a comunidade tem reuniões a cada 15 dias. Então, assim, aquele sonho que você está deixando na gaveta, aquele negócio que você sabe que você, pô, já pensei várias vezes de fazer, mas desistiu, não foi, não engatou. A gente tem uma metodologia que realmente muda o jogo. É É, totalmente diferente do que você vê por aí. E se você seguir ela, é praticamente impossível você não atingir a sua meta. De verdade. Então, vidanostrilhos.com.br/metas. E isso por aí. falar em metas, né, Jefferson? O meu desafio 15% tá firme e forte, tá? Perfeito, é isso aí. Tá firme Tem e que forte. manter firme. Inclusive, cara, tem aqui no app que eu uso, só pra gente falar disso, ele tem aqui também a parte de gordura visceral. Hum. E a minha é alta, cara. Tipo assim, tu é magro, mas tu é barrigudo, cara. Tá tudo lá dentro dos órgãos. Não, pior que nem isso eu pareço. Eu pareço magro e nem barrigudo eu sou. Assim, olhando, ninguém fala, nossa, cobra, que barriga. Mas ele indica um percentual de gordura visceral alto. E eu já consegui reduzir 1,5 ponto disso aí. Tem que derreter essa gordurinha aí. É isso aí.
Exatamente. E, na verdade, pelo que eu vejo, e é interessante, eu estou medindo todos os dias. Todo dia eu subo na balancinha, às vezes até mais uma vez por dia, porque você fica vendo os. Claro, não tem que virar uma obsessão, mas eu fico vendo os micro comportamentos e falo, hoje eu acho que eu posso fazer isso. Foi aquele, peguei muito disso. Não, vamos ver isso, vamos melhorar a proteína aqui, vamos diminuir, vamos pôr mais esses vegetais aqui. Então você fica com aquela consciência bem. Esse é o segredo para alcançar as metas, né? O foco é algo Exatamente. extremamente importante. E Não, você então, tem um e parâmetro de justamente medição. o que a gente falou, que eu falei do método, que é praticamente impossível, tal, pode parecer pretensioso, mas é uma realidade, porque quando você sabe onde você quer chegar e você fica medindo o caminho, você começa a perceber se está dando bom, se está dando ruim, quais ajustes você vai fazer. E aí começa a virar, é que nem campeonato, né? Campeonato Brasil na final, meu, todo mundo quer ver o Brasil ganhar, fica todo mundo com aquela gana de atingir aquele objetivo. E aí você fica com essa gana interna dentro de você. Dos E aí, princípios é esse, Edward, do livro. é. Nós vamos chegar nele. Então vamos lá, vamos voltar agora para o livro e fala aí um pouquinho então, né, essa terceira parte, né? Então hoje a gente está entrando na terceira. Se você não viu, tem já o episódio 1, o episódio 2. Esse é o terceiro episódio desse livro. Talvez você que está vendo no YouTube, ó, eu estou mostrando o livrinho Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Essa aqui é uma versão bem antiga, uma edição mais antiga. E a gente está na terceira parte. O livro é dividido em 4, então hoje a gente vai entrar no primeiro princípio dos 12 princípios que norteiam essa parte 3. Ele coloca que a única maneira de você vencer uma discussão é evitando. Tá de acordo com ele, Edward? Olha, eu acho que sim, porque assim, vamos lá. Muitas vezes você tem que colocar. Isso é um pouco complicado, porque se você pensar assim, não, vou evitar a discussão, você não discuta, mas é algo importante a ser colocado, você não pode se eximir de colocar aquele negócio, né? Então, assim, mas você tem que evitar certo confronto, né, para não virar uma discussão. Então, para quando ela entra numa discussão acalorada, aquela coisa mais assim, direta, né? Então, eu acho que você tem que ter a maneira de colocar as coisas para evitar que escale numa discussão. Eu entendo um pouco assim. Porque senão você. Porque se vira conflito, pode ficar meio pessoal o negócio. Então, É é que eu acho difícil, que né? quando eu até estava relendo aqui umas marcações que eu fiz, eu acho que o ponto principal que ele coloca dessa questão de a única maneira de vencer é evitando, é que quando você entra numa discussão, a gente está dizendo já de uma discussão um pouco mais acalorada. Então, quando a gente começa a discutir, realmente, né, a resistência, ela começa a aparecer, e aí o que, que acontece? A gente tem um viés de confirmação. Então, eu vou ficar dentro do meu quadrado e o outro também. E aí cada um vai ficar dentro do seu e reforçar as suas próprias ideias, as suas crenças, ao invés de a gente deixarmos talvez de ter um ponto de vista diferente. Então, ele coloca nesse sentido de para você vencer, né, é evitando, mas não deixando de fazer a influência que você deseja. Por isso que são 12 itens. Mas é interessante que quando você começa a ler, aí você fala, caramba, até que faz sentido, né? E imagina o seguinte, né? Se a gente está querendo convencer alguém de alguma coisa, e aí você cai na discussão, realmente você fica mais querendo confirmar aquilo que você está falando e o outro também. E aí ninguém abre os ouvidos para entender e talvez repensar a situação e falar, puxa, talvez você tenha razão nesse ponto. E aí a gente criar algo construtivo, né? Exatamente. Às vezes, por exemplo, quando você entra numa discussão que é uma estratégia, pode ser uma abordagem, ou pode ser uma opinião política até, vamos dizer, uma opinião política, e a pessoa se demonstra antagônica à sua opinião política, e isso sempre dá discussões bem acaloradas, ao invés de, no meu caso, ao invés de eu
ficar atacando o podre, vamos dar um exemplo prático de candidato, né? Não vou falar nome nem nada, mas em vez de eu ficar atacando o candidato da outra pessoa, ó, esse candidato é assim, 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 falou isso, eu simplesmente mudo o aspecto. Eu falo dos meus valores. Não, os meus valores são esses. E por que que eu voto nessa pessoa? Porque ela tem esses valores aqui, que estão a ver com o meu. Porque assim, a gente sabe que tem pessoas que são pró e tem pessoas que são contra aborto, por exemplo. Então, esse é um exemplo. E nem estou falando qual é a minha posição aqui. Mas eu posso dizer para a pessoa, não, é porque o meu valor é esse, pró ou contra, por isso eu voto nesse. Acabou. Você só colocou a sua posição. Você não fez nenhum ataque e nada. Entendeu? Então, assim, e aí praticamente encerra a discussão, porque você está falando de uma coisa muito intrínseca sua, né? Então, assim, esse é um exemplo, tá? Então você sai de uma maneira assim e você fixou a sua opinião, sem ter atacado a outra. Pois é, essa questão da discussão é complexa. Inclusive, no princípio 2, ele coloca que é importante respeitar a opinião dos outros. Ó, você tá vendo? Ele tá bem conectado, né? Ele coloca ainda, né? E nunca diga, você está errado. E aí, inclusive, no livro tem um exemplo que ele fala do Thomas Edison, que ele raramente ele colocava para os funcionários dele, né, que eles estavam errados. Ele trabalhava uma questão de fazer pergunta. Então ele tentava estimular as pessoas a encontrar as falhas. E, inclusive tem um estudo que diz que quando você, acho que é da Escola de Negociação de Harvard, que fala que quando você coloca a frase você está errado, diz que a pessoa automaticamente ali, né, até medindo, né, no cérebro, o nosso sistema límbico é ativado e a pessoa fica na defensiva. Então, como a gente está falando de influenciar, imagina que se você está tentando resolver um conflito ou um determinado problema, dificilmente a gente vai criar um ambiente que provoca uma resolução, uma solução, um caminho, uma alternativa. Você vai mais gerar um distanciamento do que necessariamente a resolução do problema. Por isso que ele fala, olha, tenha cuidado quando você fala isso. Existem formas, né? Claro, claro, com certeza, né? Até tem as palavras de, ao invés de você falar você está errado, você pode falar, você já pensou dessa outra maneira? Eu tenho uma outra ideia, posso comentar? E aí você, sem dizer que está errado, você só põe uma outra perspectiva. De repente você fala, até que é interessante também. Entendeu? Porque você falou assim, ó, você pode até falar, não, eu entendo o que você está dizendo, mas posso te passar uma outra ideia? E o Me que é ocorreu complicado. agora. Me Exato, ocorreu é. agora. E o duro, Edward, é que a gente tem que ter paciência, porque às vezes a pessoa está errada. Só que você tem que induzir ela, porque o processo, né, como ele coloca aqui, às vezes é você também ganhar a admiração e o respeito das pessoas. Ele passa por esse processo, às vezes, de você fazer as perguntas, né, ter o diálogo. E às vezes é difícil, porque às vezes a gente é impaciente, né? Aí você fala, não, tá tudo errado. Né? Às vezes e às vezes é necessário, né? Tipo, aí você fala, putz, aí você tem que respirar fundo, e aí você vai, né? Agora, tem no princípio 3 que é. Ele fala assim: ó, se você estiver errado, imita rápida e enfaticamente. Isso é legal. E esse é o oposto, né? Então, imagina o seguinte: tem gente que tem essa capacidade, às vezes, de admitir o erro em público, né? E isso, inclusive, na minha opinião, até ganha respeito, né? do Sim, próprio. sim. Porque, Ah, eu já imagina. evitei umas coisas assim, cara. Deixa eu te contar. Teve uma vez que veio lá, né? Outra área, o gerente veio, pá, não, mas vocês estão errados, vocês fizeram isso aqui. Aí eu olhei, todo mundo todo mundo de pé e tal. Daí eu falei, eu só fiz assim. É verdade, você tem a razão. Vamos abrir uma RNC para o comercial, porque a gente precisa resolver isso aí. Pronto. Cara, acabou o negócio. Acabou, simplesmente acabou. Aí a discussão foi para outro caminho. O cara veio com 30 pedras, foi caiu tudo as pedrinhas. É, você E desarma a pessoa, simples. né? Você desarma. Eu falei, realmente isso não pode acontecer. Aí Olha que veio a interessante. outras considerações, porque haviam outras considerações a ser Hum, feita.
Aí, com a RNC aberta, a não conformidade, né, né, aí eu posso falar, inclusive, na conformidade, vamos analisar todas as causas e a gente vai adereçar outras causas. E tinha causas no setor dele também. Entendeu? Então, assim, sabe? Então, aí acabou para todo mundo, cara. Pois é, então se tiver. Enfim, então é Então, bem isso aí mesmo. você está falando, né, nesse sentido, Edward, eu lembro uma vez, e isso me marcou muito, que foi, a gente estava num projeto e tinha muito uma turma da Itália e da Alemanha aqui no Brasil, e o que foi curioso é que tinha uma pressão muito grande e o projeto estava apresentando alguns problemas. E a gente tinha algumas pessoas que ficavam à noite testando o equipamento, fazendo os testes, né? E de manhã a gente chegava aí, putz, era uma confusão. E nesse interim da história, o que aconteceu? O nosso líder, ele demonstrou, talvez ele falou pro cara que o cara fez a coisa errada, né? Entendi. Ele deu aquela espanada, só que na frente de todo mundo ali e tal, na engenharia, tal, aquela confusão, né? Eu lembro até o nome do cara. E o que foi curioso desse. E aí foi, né? Foi o dia inteiro tentando resolver, à noite, os gringos, né? Tinha que testar, puta, cara. Não, cara, foi um projeto realmente. Enfim, 2 dias depois a gente conseguiu resolver o problema. Aí a máquina foi lançada tal. E o que foi interessante foi que esse gerente nosso aí que fez essa, né, Auê essa todo. pegada um pouco mais forte no nosso parceiro, ele fez o seguinte: ele colocou todo mundo numa sala e aí ele falou assim: é o seguinte, eu quero pedir desculpa pro Marcelo. Nem devia ter falado não. Quero pedir desculpa, eu fiz isso, agi de uma maneira inadequada, isso não é o tipo de... Cara, ele fez um discurso assim, realmente, nós conseguimos, não sei o que, tal, tal, tal. Aquilo gerou em mim, eu falei, puxa, esse é o tipo de líder que eu quero ser. É um exemplo positivo, porque apesar dele ter cometido um erro, ele reuniu, porque como ele fez e era de manhã, a hora que a turma toda chega, e naquela época, sei lá, 20 anos atrás, o ambiente, estava todo mundo ali, viu, né? Então ficou aquele clima pesado. E o engenheiro que cometeu, né, que deu o deslize, ele acabou se encolhendo. Mas no final a gente resolveu lá todos os problemas e ele, como um líder da matilha, foi lá e admitiu o erro. E esse cara, para encurtar a história, esse foi um dos caras assim de liderança que eu mais admirei assim toda a minha carreira. E eu sempre lembro desse episódio, né? Aqui o princípio 3 ele aplicou de uma maneira assim genuína e, Empática. cara, não tinha para onde o sujeito ir. Realmente foi incrível, né? Muito bem. Princípio 4. Comece de maneira amigável. Como que é isso? Tipo assim, jogar cadeira em candidato de partido oposto? Não, não pode, né? Não é muito amigável, Que né? ele fala assim, Edward, é o seguinte: imagina que você está querendo resolver o pino, você liga lá na sua operadora de celular, você fala, não resolve. Aí os caras te mandam para um lado, para o outro. Você falou umas 2 horas, já tentou falar 3, 4 vezes, aí você resolve ir lá na loja física. Como você chega lá? Feliz, animado ou meio irritado? É, geralmente irritado, né? Então, a Poxa, pessoa chega irritada. Ele coloca aqui no livro, né, alguns exemplos, e aí esse comece de maneira amigável é interessante porque quem está do outro lado, né, ele cita esse exemplo. Então, imagina um problema desse tipo. O cara que vai te atender, o atendente, ele tem que realmente começar de uma maneira amigável. Talvez ele tenha que ter uma piada, ele tem que ter um tom mais, né, de reconciliação, porque ele vai provavelmente tentar resolver o conflito, né, o problema ruim. Então ele coloca essa questão de começar, estou dando um exemplo aqui, né, tem vários no livro, que você começar de maneira amigável, você consegue construir interações que aproximam e não que distanciam. Então, acho que essa é a pegada dele ali. Ele fala, como você quer fazer amigos e influenciar, então tem que ser mais ou menos essa pegada aí. Então começa de uma maneira amigável, não vai chegar chegando, né? é, com certeza. Mesmo quando você chega de maneira respeitosa, fala para a pessoa, tudo, tal, e conversa, né? É, aí, assim, mesmo que depois você tenha que ser mais contundente e firme numa posição que seja realmente desagradável para o outro lado, até falar, não, eu vou colocar no
Eu vou dar um exemplo aqui, cara. Cara, tem uma coisa que me ocorreu agora, né? Nossa, cara, eu tenho um exemplo. Eu lembro uma vez que eu tava, que eu pus um carro no isso, olha, é 94, 95, por aí, cara. Eu pus, resumindo a história, eu pus o carro no estacionamento. E aí, quando eu saí, eu vi que o carro tava amassado. Eu falei, nossa, mas o que que é isso? Daí o cara falou, não, já tava assim, não tava não. Inclusive, quando a gente entrou, a gente olhou a placa junto do carro para anotar e a gente viu que não tava assim. E o cara ficou olhando pra mim com aquela cara sem saber o que dizer, né? Daí falou, não, mas é que o cara não tá aqui, é verdade e tal, não sei o quê, mas vem amanhã cedo. Eu falei, tá bom, tem que procurar quem tá. E ele admitiu na minha frente ali que realmente, quando a gente entrou, não tava assim a placa e agora tá, né? Tinha uma amassada na parte de trás. Beleza, aí no dia seguinte, eu fui lá. Só que eu fui assim, com aquela desconfiança de que o cara não iria admitir daí no dia seguinte, né? Aí eu peguei um gravador de fita cassete, daqueles Walkman. Parece um Walkman, né? Aquele antigo, porque não tinha celular, né, gente? E eu levei, ele parecia um Walkman, mas era um gravador mesmo, né? Ele é mais usado, é da minha esposa para reportagem, né? Daí eu usei como se eu tivesse com fone de ouvido assim e fui com o meu Walkman assim, pendurado. Beleza, resumindo a história, eu entrei e cheguei de forma amigável. Falando, tudo bem? Então, lembra ontem que a gente conversou, né? A gente tinha visto isso. E eu fiz com que ele dissesse realmente. E aí veio o dono, ele falou, não, não estava assim, não. E aí eu vi que o dono entrou numa discussão de não querer, né? Fazer, né? Mas o funcionário admitiu. Foi algo assim, sabe? Foi algo mais ou menos assim. Ou talvez, eu acho que eu estou enganado, acho que o cara falou que ia ver, sabe assim? Ficaram me conversando e falaram, não, beleza, a gente vai ver, tal, não sei o quê. Então liga depois. Eu acho que foi isso que fizeram, liga depois. E eu saí de lá com a gravação sem, assim, foi positivo. Eu saí com um ganho. Não houve discussão nesse momento. Meio que admitir. Fui embora. Aí eu cheguei e depois eu liguei pro cara. Ele falou: não, a gente não vai fazer, porque na verdade não tinha nada. E aí Só eles apertar o começaram. play aí. Plu! Aí eu peguei e falei pra ele: não, ó, é o seguinte. De manhã vocês admitiram isso. Não, 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 mas ele estava enganado, não sei o quê. Daí eu falei: não, eu tenho isso gravado. Eu gravei a conversa. Meu, o cara virou um bicho no telefone e falou que eu agi de má fé. Falou que eu agi de má fé. Eu falei, não, eu estava apenas me defendendo. Ele falou, então procure seus direitos. Eu falei, não, então tá bom. E aí eu falei com a minha esposa, Sandra, você tem aquele seu contato no Procon? Porque minha esposa é jornalista, né? Então ela te matam lá. Aí a gente ligou lá, né? E, putz, cara, foi rápido, cara. O Procon ligou lá, depois o cara me ligou. Não, pode vir aqui, ó. Vamos fazer o concerto, cara. Na hora. Começou amigável. Começou amigável, mas terminou não amigável. Enfim. E, Mas ó, assim. olha que Mas, interessante. Você terminou não amigável, mas resolveu o seu problema. exato. Mas assim, em nenhum momento eu fiquei bravo, nada. Mas é que, na verdade, quando a gente estava no processo amigável, eu consegui até que o cara admitiu as coisas. Sabe assim, eles admitiram, foram positivos, né? Enfim. Tem que tomar E aí, cuidado. claro que eu fiz esse troço aí de gravar a É. liga. Isso aí foi, eu tinha uma evidência, né? A partir daí. Olha que interessante, Edward. Na semana passada, eu tive no cartório para resolver um pepino. E quando eu comecei a fazer a tratativa para endereçar lá a assinatura dos documentos, a pessoa demorou para, sabe, o atendimento não foi adequado. Realmente foi ruim. E eu fui extremamente paciente, fui insistindo, e tal, fui amigável. Só que chegou no momento que aí eu subi o tom. Aí eu mandei uma mensagem com um tom diferente e caracterizando que realmente, olha, tem um problema, eu esperava um nível de atendimento melhor, não tá legal, piriri, né? Então, competência e tal. Aí eu mexi com o bril da mulher. Nossa, ela, não, nossa, eu me senti mal, não sei o que, não é assim, eu não sou profissional assim, não sei o que e tal. Então eu comecei bem, aí ela desceu. Aí na semana passada eu tive que ir lá realmente no cartório para assinar os documentos. Aí eu cheguei e tal, né? A gente conversou tal, não sei o que, demorou lá o processo, enfim, terminou, assinou a escritura, tudo bonitinho. Na hora que eu ia sair, ela perguntou: olha, nós estamos de bem?
O meu caso terminou bem, então, porque ela estava feliz, porque realmente a gente resolveu o pepino, assinamos o que tinha que assinar, recolheu os impostos, tudo bonitinho. Só que na hora que ela saiu, ela perguntou: não, eu falei, estamos de bem, tranquilo, né? Ou seja, estamos amigável, mas precisou em algum momento subir um pouco a temperatura. E acho que se eu não tivesse alterado o tom, não teria resolvido o problema e não teria andado, porque eu queria resolver o problema dentro do ano de, né, que a gente está gravando em 2024. Vai ao ar em 25, mas eu queria resolver. Só que ela. Aí no final ela veio: olha, Jefferson, está tudo bem? Não, estamos tudo bem, tá tudo bem, fica tranquila. Aí eu falei para ela: então, beleza, se está tranquilo. Vamos lá, princípio 5. Faça perguntas que leve a um sim, Edward. Olha aí que belezinha. Isso é uma técnica bem interessante. Quando você quer que as pessoas sejam mais propensas, até o pessoal, você pode fazer perguntas óbvias que realmente a resposta vai ser sim. E se a pessoa responde sim, sim, sim várias vezes, se você faz depois uma pergunta, que aí pode ser a pergunta que você queira um sim, mas não necessariamente ela responderia o sim, pode ser que ela tenha a maior probabilidade de atingir o sim. Isso é uma coisa. Inclusive, Edward, tem um nome isso. É o método socrático que ele usava lá com os alunos dele. Lembra que ele ficava Sócrates. perguntando, olha, não sei o quê. E ele ia fazendo a pessoa, acho que eram pequenos movimentos, pequenos pontos, até a pessoa chegar naquela conclusão que ele queria. Inclusive, o sim, né, tem a questão que ele, desse método socrático. Quando a gente fala sim, supostamente, existem estudos que dizem que a gente vai liberando dopamina, que cria na gente também uma predisposição mais positiva para você tomar uma decisão. Enfim, tem técnicas de negociação, inclusive, que usam muito sim. Tem algumas que ele vai pelo caminho do não, eu já vi que tem livros que indicam não, mas tem algumas que indicam sim. Então, às vezes, usar esse método socrático aí, você vai conduzindo a pessoa aí no sim, 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 a hora que ela vê, ela está concordando, né? Ou seja, ela acha que ela está conduzindo, né? Então, E na verdade você pode fazer esse caminho do sim com uma progressão lógica. sim. Então, por exemplo, você quer determinado resultado, mas você pode. É que nem você chegar para uma pessoa e falar: você acha que estar com saúde é importante? Claro, com certeza, né? É, né? Pois é, eu acho que a saúde é a coisa mais importante da vida, não é não? Porque se a gente está com saúde, o resto tudo a gente pode resolver, né? Até dinheiro, né? Dinheiro a gente corre atrás de novo, né? Saúde fica mais difícil, né? E você vai progredindo na coisa, né? Aí quando você chega lá no final, você fala: beleza, então em vez de pizza, vamos pedir um grenadinho com vegetais? Não. Daí, aí a pessoa pode falar: não, não, eu quero pizza. Mas Não. concorda que a probabilidade dela falar sim fica maior? Porque você foi progressivamente fazendo uma construção, né? Essa seria uma ideia, né? É mais ou menos por aí, eu acho Mas que o faz Jefferson sentido. pediria pizza, Eu pessoal. pediria Ele ia pizza, teimar. que negócio, que método socrático, falar assim, não, eu quero a pizza, mano. Olha, princípio 6, Edward, deixa a outra pessoa falar a maior parte do tempo. Isso é bom, isso é bom. Não, inclusive, aquela vez que teve aquela discussão lá, pá, 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 ficou o pessoal. O pessoal entrou na sala assim e eu fiquei olhando e deixei o cara falar um bom tempo. O cara falou, sabe assim? Não, porque tá errado, porque fulano, porque. E era aquela coisa meio que defender, né? Ele tava querendo defender o lado dele lá, que tinha também batom na cueca, como se diz assim, né? No nosso meio industrial. Aí beleza, aí foi muito engraçado. Aí no final eu falei: não, tudo bem, tá certo, vamos abrir uma RNC. O cara ficou olhando assim, acabou tudo. Então assim, e o cara ficou falando um monte de coisa, depois tudo que ele falou meio que foi pá, caiu assim, tá, caiu tudo assim, né? Sabe assim, tudo que ele falou caiu. Você Então deixa a assim, pessoa falar, né, realmente. Por isso que agora, ele comenta aqui, os exemplos é interessante mesmo. Esse aí agora é tem esse perfeito. outro, então, mas tem o outro lado também que hum, mesmo que não seja uma situação de conflito, porque ali era uma situação de conflito. Deixei o cara falar e pá, resolvi o negócio. Aí depois, mesmo que não seja, você tá fazendo um rapport, tá visitando um cliente, tá precisando, você deixar ele falar, fazer com que ele fale. Você vai almoçar com um cara,
você perguntar para ele, falar o que ele gosta de fazer, os hobbies que ele gosta de fazer, as coisas que ele vai, ele sempre vai sair com essa sensação de que, pô, aquele cara é legal pra caramba. Por quê? Porque você deixou ele falar. Ele pode falar Exato. dele, das coisas dele, que interessam a ele, e isso tem um poder. E aí a pessoa fica com mais, né? Acabam gostando mais de você assim. Agora, se você é aquela pessoa que fala o tempo todo, aí pode ser que não dê tão certo. Inclusive, Edward, olha só que interessante. Essa questão de falar, a gente coloca, né? A gente falou do Meta nos Trilhos, que a gente tem um encontro quinzenal no Zoom, que é inclusive uma parte de deixar as pessoas falarem, porque às vezes a pessoa está ali. O que ela está tentando fazer? Ela está tentando é, alcançar uma meta, ou ela quer retomar o controle da vida dela, porque talvez ela parou, respirou, está pensando em refazer uns planos, enfim. É, mas ela não quer fazer isso sozinha. Então, talvez, Exato. quando a gente vai numa comunidade, que é o nosso caso, da comunidade Meta nos Trilhos, a gente vai estar ajudando as pessoas a alcançar as metas, às vezes de uma maneira simples, um método. Então, a gente tem um método que ele é completo. Então, tem lá o manual do condutor, para você repensar a sua meta realmente, redesenhar, entender os motivos pelas quais você está fazendo. Você vai lá, faz o Smart, o AAA do Smart. Depois tem o Journal para acompanhar o progresso das nossas metas. E aí vem a cereja do bolo, que é o quê? Os encontros quinzenais, onde a gente conversa ali, olho no olho. Enfim, a gente tenta reduzir aí as opções de risco para você não errar, né? Para você realmente avançar aí com segurança, colocar a vida nos trilhos, né? Que é o nome do podcast aí. Então, se você quiser conhecer mais, acesse vidanostrilhos.com.br/metas e aí você vai poder conversar, inclusive, com a gente aí nos nossos encontros quinzenais. A gente vai deixar o outro falar, certo, Edward? Mas não é Com para certeza. mas não é para gerar culpa, né? Nós não vamos Não, não. depois. Inclusive é para a pessoa poder falar o progresso e a gente vê, sugestão aqui, outras pessoas podem dar sugestão, dar apoio, porque quando a gente fala sobre o que a gente está fazendo e sobre as nossas dificuldades, muitas vezes na nossa própria fala a gente encontra a resposta para o que a gente está querendo fazer. É tipo quando você procura um amigo para pedir o conselho, você fala, e ali mesmo na conversa você chega à conclusão, acho que eu poderia fazer isso, e o amigo só ouviu, Pois é. não é? Que é uma. Então é isso aí. Olha, então, Edward, é o seguinte: nós falamos de 6 princípios. Como são Perfeito. 12, Vamos eu acho que deixar vai para o ficar longo. O próximo. que você acha da gente dividir? Tá perfeito, sem problema nenhum. Ó, então vamos lá. A gente vai falar do 7 ao 12, né? Os princípios aí para você trazer a pessoa para o seu lado. A gente faz os outros 7 no próximo, porque eu acho aqui que ficou meio cheio já. Ó. Nós falamos do primeiro, ó. Tô com o livrinho aqui, ó. A única maneira de ganhar uma discussão é evitando-a. Princípio 2: respeite a opinião dos outros e nunca diga você está errado ou você está enganado. Princípio 3: se estiver errado, reconheça o seu erro rápida e enfaticamente. Comece de uma maneira amigável. Ele fala Esse é aqui o no 4. livro, ele fala, o 4, ele fala assim, ó, um pingo de mel. Comece doce. Aí ele fala assim: consiga que a outra pessoa diga sim, 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 sim. E o 6 deixa a outra pessoa falar durante uma boa parte da conversa. O que você Perfeito. acha? E aí, na próxima semana, daqui a 15 dias, porque a gente está alternando, a gente vai falar dos outros 6 princípios. E, pessoal, a gente tem outros 2 episódios que a gente começou a falar sobre o livro do Dale Carnegie. E é muito importante, é um clássico esse livro. Então, esse é o episódio 408. O 406 tem a segunda parte. E o 404 4 tem a tem a parte 1. primeira parte. E aí, no próximo episódio, Alternadamente, alternadamente, no episódio 410, a gente vai falar das outras 6 partes. E bem até mais terminar. coisa por aí, tá bom, pessoal? Exatamente. E aí E a vamos gente. deixar o link do livro no show notes para você adquirir aí. Então é só ver a descrição do episódio, clica lá e pode comprar o livro, chega rapidinho aí para você. É isso aí. Combinado, então. Então, se você gostou, compartilha o nosso podcast, manda uma mensagem pra gente lá no Instagram, compartilha, enfim. Inclusive veja lá o nosso Instagram, tá? Vida nos Trilhos, é só pesquisar lá.
Exatamente. Beleza? Valeu. Então ficamos por aqui, eu agradeço a audiência, acesse o nosso site vidanostrilhos.com.br e até a próxima semana. Valeu, tchau, tchau.